Gênesis, capítulo de número 22 em diante. Gênesis, capítulo de número 22 em diante. Gênesis, capítulo de número 22 em diante. Tradução Ferreira de Almeida, tá bom? Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vais ter a terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu. Se você faz um risco bem aí, tá bom? O lugar de longe. Então disse Abraão seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-lo sobre o Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, ou em algumas traduções viu, e eis um cordeiro de frente deles, travado pelas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu ali um holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Versículo 18: E em tua semente serás bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Podei vos assentar. Hoje o tema da pregação é Raá. Prover, provisão, o Deus que provê. Eu quero que os irmãos tenham a Bíblia aberta, sempre no capítulo de número 22, e eu quero que vocês risquem esta Bíblia no dia de hoje, quem não tem caneta, tá? Eu fiz ali Ra, mostra para eles, Felipe. Tá? Você tem que apagar esse aplicativo. E versículo 3. Versículo 4. Lembra que eu falei para vocês? Versículo 4. Levantou Abraão seus olhos e viu. Versículo de número 8. Risque aí a palavra proverá. Versículo de número 13.
fala, então levantou Abraão seus olhos e viu. Versículo de número 14, vocês vão riscar, o Senhor proverá. Existe na Bíblia várias coisas que nós devemos entender, e eu quero começar a explicar para vocês o porquê de eu escolher esse tema. Primeiramente, nós estamos lendo a Bíblia anual, a leitura bíblica anual que nós estamos fazendo, e muitos de vocês devem ter passado por esta passagem. E vocês devem estar se perguntando, Everton, por que você estará pregando numa passagem que acabamos de ler, uma passagem tão conhecida pela igreja, uma passagem que eu já ouvi em milhares de pregações, uma passagem que eu estou acostumada a ouvir. Eu quero lhes dar não uma revelação nova, mas uma nova visão de vocês entenderem o texto bíblico. A Bíblia, ela foi escrita para um povo judeu, um povo israelita, que tinha acabado de sair da terra do Egito. Moisés escreve para o povo e diz para eles, olha, eu irei contar para vocês uma história. E como nós decorrermos nesta história tão linda, maravilhosa, de Abraão, oferecendo seu filho Isaque em holocausto, que era um sacrifício por completo. E ele oferece o seu filho, mas Deus, no momento exato, providencia o cordeiro. A palavra Raá aparece nessas duas vezes com duas definições, duas traduções aqui no texto de Gênesis, capítulo de número 22. A primeira vez é no versículo que nós lemos, no versículo 4. Que diz, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu. A primeira vez que esta palavra Raá é traduzida é como visão, como olhar. A segunda vez que esta palavra aparece, volta a repetir, é no versículo de número 8, já com outra tradução, que é proverá. Everton, porque existem a mesma palavra, mas duas palavras que na tradução português foi diferente. Existe no hebraico uma coisa chamada de hebraísmo. O que é hebraísmo? Pegar uma mesma palavra e dar-lhe um significado parecido ou às vezes até um pouco diferente. Mas isso é sinônimos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes é traduzido como ver, como visão, e como viu, como olhou. Só que também esta palavra é traduzida como providenciar, provisão. Quer ver um exemplo para vocês ficarem mais habituados aqui no meio? Eu só estou na introdução, tá? Um exemplo. O que significa providência? É providenciar algo, certo? Ganhar alguma coisa que você está esperando. Um exemplo, filho, providencia para mim alguma coisa. Só que nós, brasileiros, temos a mania de encurtar todas as palavras, que nem os americanos. Qual é? Filho, vê para mim alguma coisa. Não tem o mesmo significado? Filho, vê para mim uma água. Na verdade, você está falando, filho, providencia uma água para mim. Não é verdade? Filho, vê isso para mim. Providencia uma água aqui para mim, obreiro. Eu estou precisando de água. Eu falo muito alto. O hebraísmo tem esta mesma pegada que eu quero dizer para vocês, entenderam? Aqui está traduzido por visão, prover, ou veja algo para mim. Quando Abraão diz, quando aqui é traduzido às vezes, Deus proverá, é que Deus vai ver algo para você. Deus vai cuidar de algo para você. Só estou na introdução. Isso é tradução, isso é hebraísmo. Que só você lendo o texto no original que você vai entender esta pegada. Ra. Eu coloquei ele provisão.
entre aspas, visão. O que Moisés estava com a intenção de dizer para o povo que tinha acabado de sair do Egito? O povo que tinha acabado de sair do Egito e estava escravo no Egito, mas agora livre, passeando pelo deserto. Ele queria contar a história de Abraão, mostrar para o povo, olha, nós estamos no deserto. Mas olha a história de Abraão. Deus providenciou o cordeiro para eles. Será que Deus aqui no deserto não vai providenciar água, comida, bebida, as necessidades para vocês? Será que Deus é um Deus que não olha para o seu povo? Será que Deus não é um Deus de provisão? Ele está, não, Deus é um Deus de provisão. Sabe o que esta palavra, Raá, ela tem um sentido muito forte? Porque ela nos ensina uma coisa importante. Você, às vezes, tem a sua própria visão. Só que Deus, Ele quer que você tire esta visão humana e tenha a visão de Deus. Pare de olhar com os teus olhos. Veja o que Deus tem na sua frente. Levante os seus olhos e veja. Versículo 4. Será que eu e você temos olhado e visto coisas e temos focado no mundo simples, normal das nossas vidas? Agora vamos para o tema. Culto das mulheres. Normalmente eu prego para o culto das crianças. Dificilmente a gente tem esse estudo difíceis aqui, né? Só eu mesmo para dar esses estranho. Mas, irmãos, eu estava com isso aqui já faz mais de 2 meses. E eu falei, o dia que eu pregar para os adultos, eu vou fazer uma coisa difícil para eles. Estou cansado de falar fácil. Cansado de falar palavras simples. Deu para entender o que era A? Providencia isso para mim, Everton. Everton, veja algo para mim, Everton. Vocês entenderam? Isso é hebraísmo. No Brasil, no português também tem. Agora vamos para o tema. Culto das mulheres. Abraão levanta pela essa madrugada. Provavelmente com medo da sua mulher. Eu estou aqui conjecturando, não estou falando que aconteceu isso. Provavelmente ele deve ter ficado com medo da mulher. Falou, filha, eu vou sacrificar o seu filho. Imagine como Sara deve ter reagido. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Eu vou falar só o que o texto nos diz. Irmãos, o que tu tem olhado? O que você tem visto? Você tem olhado as coisas daqui da terra? Você tem visto com a sua própria visão o mundo? Meu chefe está complicado, visão humana. Minha família não está dando certo, visão humana. Eu estou com problemas na família, problemas em casa, problema no meu relacionamento, problema comigo mesmo, problema com outros, visão humana. Você não confia num Deus que provê? Num Deus que é um Deus de provisão. Um Deus que é um Deus de provisão. É um Deus que tem uma visão além da nossa. É um Deus que conhece passado, presente e futuro. É um Deus que falou para Abraão, Abraão, não sacrifique o seu filho, porque eu tenho uma visão muito além que a sua. Você pensou que seu filho ressuscitaria? Olha, minha visão é muito melhor que a sua. Eu vou providenciar uma coisa que você nunca percebeu. Deus, Ele queria pegar Abraão e dar-lhe uma experiência de visão nova. Pare de olhar com os seus próprios olhos e veja com os olhos de Deus. Agora vamos lá. Sacrificar um filho, quão ruim era. Era o filho que Deus tinha prometido no capítulo de número 12, no capítulo de número 16 e nos outros capítulos, mais de 4 vezes Deus faz a promessa de descendência para Abraão. E esse filho era o filho da promessa. Sabe aquela coisa mais importante para você? Sabe aquela coisa que você valoriza e às vezes Deus pede para você e você
Em vez de você falar com Abraão, eis-me aqui, Senhor, você diz, Senhor, para lá de mim. Para lá. Sai, Deus. Eu não estou aqui. Não é nem eis-me aqui. Abraão diz, eis-me aqui. 2 vezes que Deus chama Abraão. A primeira, sacrifica o seu filho. Eis-me aqui. A segunda, quando for sacrificar, aí ele grita, Abraão, não faça isso. Aí ele, eis-me aqui, Senhor. Para nós termos a visão de Deus, a provisão de Deus, nós temos que nos estar na posição que Deus espera, que é a posição do eis-me aqui. Momentos de luta, momentos de dificuldade, momento que às vezes para nós é complicado no caminhar com Deus. Abraão andava com Deus. Abraão estava na presença de Deus para lá e para cá. Aonde Abraão estava, Deus estava. Mas teve um momento que parecia que Deus não estava, que era o momento que Deus pediu para sacrificar o filho dele. Mas Deus fala para ele, Abraão, vai para o local que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te revelar. E você vai ter que estar preparado para ver o momento. Você tem que ver o local que eu vou te mostrar. Para com a sua visão. E agora anda na minha visão. Para de andar da sua forma que você está andando e ande na visão de Deus. Esse é o verdadeiro caminhar com Deus. E Deus leva Abraão. E ele vê o local onde Deus vai sacrificar. Ponto 2. Abraão sacrifica seu filho. Estava prestes a matar. Parece cena de Hollywood. Está lá para sacrificar o seu filho no momento exato. Para, Abraão. Por isso ele chama de Deus que provê. O Deus que vai tomar conta de mim. O Deus que vai cuidar de mim. Deus é um Deus que provê. E sabe o que Deus proveu? Aqui eu vou entrar no ponto 2. Sabe o que Deus provê para a humanidade? Por isso eu li o versículo 18. Em tua semente será bendita todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Em Abraão se cumpre uma promessa que Deus tinha feito em Gênesis 3, que a semente da mulher pisaria na cobra. E aqui mais uma vez a palavra semente aparece. Só que em Abraão, a semente dele, todas as nações, dentre um deles, todas as nações seriam abençoadas. Everton, já ouvi essa pregação. Você está falando de quem? Jesus. Só que vamos lá para João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Nos últimos versículos, vai dizer assim, no versículo 56, Jesus dizendo, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Lembra da palavra Raá, de providência? Jesus poderia usar que Deus proverá, Jeová Jirê, ou Yahvé Jirê, ou Ravé Jirê. Só que Jesus usa a palavra de quê? Ver. Sabe o que Jesus estava dizendo? Abraão viu. Ele viu. Ele teve uma visão que poucas pessoas tinham na época dele. Era a visão do Messias no olhar dele.
aquele cordeiro que tinha preparado no lugar do seu filho, era o próprio Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso ele vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou, adorou por ver. E ver o quê? O meu dia. E ele viu e alegrou-se. Quando nós estamos na visão de Deus, quando nós estamos no Raá de Deus, nós nos alegramos. Por isso o problema de nós estarmos na nossa visão, no nosso pensamento, no nosso modo de pensar, porque nós queremos ter a alegria do nosso próprio jeito, mas Deus me diz: para de ter a sua visão, você nunca vai ter alegria na sua visão. Agora, na provisão de Deus, tu tem alegria. Nós temos alegria. A igreja, ela exulta o nome do Senhor. E Abraão, ele tem uma promessa, ele vê com os seus olhos, ele tem uma visão do Messias. Aquele que tiraria o pecado do mundo. E era como João Batista disse: eis aí! João Batista estava vendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vai dizer: mas Everton, Jesus não nasceu antes de Abraão. Jesus nasceu só depois de Abraão. Continua o versículo comigo. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda nem tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, versículo 58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que é providência de Deus? Vou te falar o que é providência de Deus. Moisés chega na presença de Deus, sarça ardente. Como Deus se apresenta para Moisés? Como Abraão se apresenta para Moisés? Como Deus se apresenta para Moisés? Tá, mas qual é a palavra que Deus diz para... quem tu és? Moisés pergunta. Hein? Eu sou o que sou. Sabe que essa palavra ela tem um significado muito importante? Eu sou aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Eu sou a sua libertação. Eu sou aquele que vai tirar o povo do Egito. Eu sou aquele que vai libertar vocês. Eu sou o que vou dar maná para vocês. Eu sou o Deus que vai dar uma terra que planta mana, leite e mel. Eu sou aquele que vai cuidar da sua vida. Eu sou o que vai cuidar dos seus filhos, Moisés. Eu sou aquele que vai cuidar do seu genro, Moisés. Eu sou aquele que vai cuidar do seu povo, Moisés. Eu sou aquele que vai cuidar da sua boca, Moisés, para que você pregue para os egípcios, Moisés. Eu sou aquele que vai providenciar tudo aquilo que você precisa, Moisés. Eu sou aquele que vai providenciar a salvação para esse mundo, Moisés. Jesus, ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Mas Everton, por que você diz que Deus, Jesus, ele é a providência de Deus? Ora, de Abraão ele salva a vida do filho e coloca um cordeiro providenciado por ele. Mas por que, Everton? Deus ele mata Jesus. Porque ele não poupa a vida de Jesus. Porque ele não providencia outra pessoa. Porque ele não providencia lá na hora da cruz, antes de Jesus ser crucificado, porque lá do lado não tem um matinho com um carneiro, um cordeiro que morreria no lugar. Por quê, Everton? Porque não é cordeiro, animal, que tira o pecado. Não eram pessoas que tirariam o pecado. Somente o próprio Deus providenciaria para ele mesmo. Somente o próprio Deus tiraria o pecado do mundo. Por isso Jesus se encarnou. Aí, vamos lá para Romanos, capítulo de número 8. E quando eu leio esse versículo, irmão, eu não sou muito de falar isso, mas se você
não sentir a presença de Deus, Deus ele precisa entrar na sua vida e providenciar a glória mais uma vez. Romanos 8. Versículo de número 31 em diante. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, diz no versículo 31 em diante: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para mim. Se Deus é com você, se você anda na visão de Deus, quem é contra você? Continua. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por toda nós, ou por toda a humanidade, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, os quais está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouros, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Everton, eu estou passando por tribulação, estou passando por momentos difíceis, estou passando por dificuldades. Aqui eu entro na aplicação da mensagem. Qual é o problema disso? Foi cantado hoje pela irmã Rosa. Alguma coisa está com problema? A vida é cheia de problema, irmão. Se a vida fosse uma mil maravilhas, você não estaria aqui, você estaria no céu, um lugar que não tem problemas. Angústia, dificuldades, tentação, tribulação, problemas na vida, problema familiar, problema em todo lugar. Problema dentro da igreja, problema fora da igreja, problema com o pastor, problema com os presbíteros, problema com os diáconos, problemas com cooperadores, problema com as irmãs do ciclo de oração, problema, vai ter sempre. Mas deixa eu te dizer, o Deus da provisão, Ele não está longe de você. O Deus da provisão está perto de você e Ele quer tirar a visão humana e colocar a provisão. Ele quer colocar um Raá em você, uma visão de Deus em você, uma visão que você pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para o problema. Isaac, coitado de Isaac, inocente. Aonde está o Cordeiro, Deus? Pai, aonde está, Pai? Pai, aonde está? Eu não estou vendo nada. Eu não vejo A, não vejo B, não vejo C, eu não vejo nada, só vejo aqui o fogo, a lenha, a faca que está aí. Senhor, a sua cara barbuda, seus cabelos brancos, o monte Moriá do meu lado. Deus, eu não estou vendo nada. Pai, Abraão, Pai, eu não vejo nada, eu não estou vendo nada, eu não consigo ver nada. Deus, Abraão olha para o seu filho e diz: filho, deixa eu te lhe dar uma experiência espiritual aqui agora. Aleluia. Filho, deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe ainda, porque você é novo. Porque você não tem caminhada. Você não tem andado mais de 100 anos, mais de 50 anos com Deus. Você não tem visto a manifestação gloriosa de Deus. Você não conhece a minha história ainda, filho. Você é novo.
Você não sabe que na época que eu morava com meus pais, Deus apareceu para mim e disse para mim sair e andar com Ele, porque Deus me mostraria numa terra. Ei, Isaac, você não sabe que eu tive que passar por alguns lugares, eu tive que ir para o Egito, e lá a minha esposa foi levada, sua mãe foi levada pelos reis, porque ela era muito bonita. Lá o Senhor cuidou dela. Você não sabe que houve uma fome na terra, e eu pedi para Deus, eu cavei um poço e lá o Senhor me abençoou. Ah, Isaac, você não conhece ainda esse Deus. Você não conhece ainda esse Deus. Eu vou te contar um negócio que Ele é. Pais, deixa eu te dizer uma coisa. Como tu tem apresentado Deus para os seus filhos? Sabe o que Abraão apresenta para os seus filhos? Deus que provê. Aleluia. Isaac, vou lhe contar um nome que Deus tem que você nem sabe. E eu vou contar logo depois. É aquele Deus que vai prover o cordeiro. Como você tem visto a vida? Será que você tem sido Abraão? Será que você tem sido um Abraão? Ou você tem sido problema? Em vez de você falar para as pessoas, quando as pessoas chegam com problemas para você, você diz, é? Legal. Vou tuitar, vou colocar no Facebook. Fica fazendo fofoca, contando um para o outro. Olha, o pastor não pregou bem. O irmão não pregou bem. A palavra está tudo errada. Contradizendo um aos outros. Olha, a irmã cantou mal, desafinou. Olha, problema na igreja. Ah, no trabalho o chefe está horrível. É? Sério? Que legal. Você fica incentivando esse irmão. Para com isso e diz para ele. Cala a boca, Deus proverá. Fica quieto aí, ó filho, eu vou te mostrar uma coisa que você ainda não tem experiência com Deus. Deus vai prover o cordeiro e eu e você vamos voltar para casa e contar para tua mãe que Deus proveu o cordeiro. E a tua mãe não vai me matar. Quem você tem sido? Aquele que conta que Deus provê e que tem visão espiritual, tem visão de Deus. Um homem, uma mulher que anda na visão de Deus é diferente de um homem carnal que anda nas suas próprias visões. Que tipo de pessoa você tem sido? É tentação? É tribulação? Ei, nada vai te separar do amor de Cristo. Mostrar o amor de Cristo é mostrar o que Cristo fez por você, que nem Deus não poupou nem seu próprio filho. Aleluia. João 3,16, todo mundo junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu poderia continuar falando sobre isso. Poderia continuar aqui falando um monte de hebraísmo que tem na Bíblia. Principalmente o livro de Salmos, que é cheio de hebraísmo. Mas Deus me manda parar por aqui e dizer para você. Você tem visto o Raá de Deus? Jeová Jirê. Yahvé Jirê. O Senhor que provê. O Senhor que provê. Deus, eu preciso daquilo, preciso disso, bens materiais. Deus provê, tá? Aleluia. Precisa de emprego? Deus provê, tá bom? Mas sabe qual é uma das coisas que nós homens não buscamos? É a provisão de Deus para nossos pecados. Existia uma coisa chamada juízo, ira de Deus. A próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre inferno. Já vou decorando para os adultos aqui. Existia uma coisa chamada juízo de Deus, que nos levava para uma coisa chamada inferno,
que era a presença longe de Deus, morar num lugar longe de Deus. Era para nós estarmos lá. Só que hoje não há condenação, como lemos nesse livro de Romanos. Nada nos condenará, porque nós estamos no amor de Deus, nós estamos na provisão de Deus. O Jesus Cristo é a provisão de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a provisão de Deus. Olhe para cima e veja a provisão de Deus. E sabe o que Jesus brada na cruz? Pai, está consumado. Na verdade, aquela palavra ali era muito usada na palavra do holocausto. A palavra que era o sacrifício por inteiro. Quando o sacrifício era sacrificado, era a consumação de tudo. Era um sacrifício por completo. Somente em Jesus ele vai dizer: Pai, eu entrego o meu espírito. O que você precisa? Qual tribulação, qual tentação e qual problema está na sua vida? Deus ele vai prover hoje. Deus ele vai prover hoje, porque Ele é um Deus que provê. Ele é Yahvé Jireh. Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que tira você do mundo e coloca na igreja. Salva a tua família, abençoa a tua casa, cura os teus filhos, cura você, cura sua esposa, cura seu esposo, abençoa você, lhe dá libertação, cura, tira de todo pecado, me mostra a glória de Deus está em você. Somos morada de Deus, não há condenação mais para a tua vida. Feche seus olhos. E ouça esta história. Havia uma criança que ela precisava muito de um coração. Quero que vocês fiquem imaginando na cabeça de vocês. Essa criança ela precisava muito de um coração batendo no peito dela, porque ela já tinha todos os problemas cardiovasculares. Então ela consegue um transplante para o coraçãozinho dela. A família fica feliz, todos em volta ficam felizes. Só que para haver um transplante de coração, uma outra pessoa precisa morrer. Essa criança ela cresce feliz, com um coração novo batendo no peito dela. Depois de algum tempo, aparece um homem na porta da casa desta criança, que é hoje já adulta, e ele bate na porta. Essa menina atende, esta criança atende, que hoje é adulta, atende e vê um rapaz na faixa de 40 e 50 anos. E ela pergunta: o que tu queres? Ele fala: não, você é fulano de tal? Ela diz: sim, sou. Como você me conhece? Ele olha no fundo dos olhos dela e diz: tu tem um coração novo, né? Você ganhou quando era criança, lembra? Ela lembra. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Hoje eu sou formada, tenho faculdade, tenho uma família linda e maravilhosa, tenho bens e estou feliz por causa daquele coração que eu ganhei. E esse homem, em lágrimas, ele olha para ela e diz: o coração que está batendo no seu coração, no seu peito, era o coração do meu filho. Quero dizer para vocês hoje que o coração que bate no seu peito é o de Jesus. Porque ele era a providência que faltava, a cura do coração quebrado. Pai, nós somos teu filho. Ore comigo e peça aquilo que você mais necessita. Pai, às vezes nós estamos passando por dificuldades e não entendemos o que tu queres para nossas vidas. Não sabemos como caminhar, não sabemos como andar. Às vezes olhamos para a direita e para a esquerda e não temos o que beber, o que comer, o que nos satisfazer, porque nos falta algo, nos falta um coração batendo no peito às vezes. Mas Pai, providencia o Cordeiro de Deus para mim.
Providencia, Senhor, aquilo que eu necessito. Providencia a cura familiar. Providencia, Deus, a salvação da minha casa. Providencia, Deus, tudo aquilo que eu preciso. Deus, e nós te agradecemos pela providência maior que é Jesus. Hoje no meu peito bate o seu coração. Tu és santo Deus, Jeová Jireh. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que provê. Quem nos condenará? Pois Cristo, quem nos amou. Nem a profundidade, nem a altura, nem outra criatura não podemos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a nossa providência. Amém.